O ministro Alexandre de Moraes ofereceu um jantar para colegas do STF, ministros do governo Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sexta-feira. O encontro ocorreu no apartamento de Moraes, em São Paulo, horas depois dele suspender a Rede X. As informações são do portal Metrópolis. Oficialmente, o jantar era para comemorar a homenagem recebida pelo ministro do STF do Ministério Público do Estado de São Paulo na tarde de sexta-feira. Nesse evento, Pacheco disse que Moraes foi fundamental para tornar a nossa democracia inabalada. Havia movimentos antidemocráticos, de bravatas a movimentos organizados que visavam mitigar, ou romper e violentar a democracia brasileira, e essa união e essa soma de esforços, especialmente tendo uma figura como ele à frente do Tribunal Superior Eleitoral, com o poder que dispõe de poder organizar as eleições, realmente a sua presença foi fundamental naquele instante para tornar a democracia inabalada. No jantar, Pacheco estava acompanhado de Davi Alcolumbre, que tenta suceder o senador por Minas Gerais no comando do Congresso. Integrantes da oposição pretendem denunciar Pacheco por ato de prevaricação, caso ele não dê seguimento à denúncia por crime de responsabilidade contra Moraes. A ideia é apresentar não somente a denúncia contra o ministro em 9 de setembro, mas também um pedido de investigação na Procuradoria-Geral da República contra Rodrigo Pacheco. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, trazemos aqui então que na última sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes recebeu uma homenagem, o tal do Colar de Mérito Institucional do Colégio de Procuradores da Justiça, e na sequência então ofereceu um jantar no seu apartamento aqui na cidade de São Paulo para comemorar, lembrando que essa homenagem ocorreu na mesma tarde em que ele decidiu banir a Rede X do Brasil. Já vamos trazer detalhes da decisão da primeira turma do Supremo, que referendou a decisão de Moraes, mas primeiro quero ouvi-lo a respeito aí dessa celebração na última sexta-feira. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, boa noite, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Se essa homenagem tivesse acontecido em 2018, atenção à data, ou 2017, seria só mais um desses rapapés assim. Eles se trocam medalhas, condecorações, homenagens, tudo bem, é do jogo. Agora, neste momento, na sexta-feira, depois de tudo que tinha acontecido na sexta, na quinta, ou seja, na semana passada, é o tipo de coisa que desmarca, faz bem. Um pouco de liturgia, né? Um pouco de preocupação, a imagem que passa para o cidadão brasileiro, que todos ali são todos servidores do cidadão brasileiro, são servidores públicos, o Ministério Público, o nome já diz, e os eleitos também, só que os eleitos têm tempo para ficar lá, vão ter que passar por escrutínio. Procurador, promotor, enfim, o Ministério Público tem carreira. Aí você olha para uma homenagem como essa, neste momento, e um discurso do Pacheco, o que o Pacheco pensa, o presidente do Senado pensa, pouco importa, o cargo dele importa. E na condição de presidente do Congresso, mas neste caso especialmente presidente do Senado da República, que é justamente a única casa que pode neste momento, e ele tem uma série de pedidos de impeachment, que ele tem que no mínimo dar resposta, tem que no mínimo se posicionar, e ele não faz sequer isso. Ele simplesmente senta em cima desses pedidos e diz nada. Coisa que sim, pode ser prevaricação sim, é isso que ele vai responder. Porque você tem que tomar uma decisão. E óbvio que, em respeito à cidadania brasileira, tem que ser justificada. Ela tem que ser abalizada. E por que sim e por que não? Óbvio. Até porque o pedido precisa estar argumentado. Se o pedido é argumentado, a resposta também tem que ser argumentada. O sim ou não, obviamente, a decisão em tese é dele. Porque também, já falamos disso outro dia, o Augusto trouxe essa informação, há um entendimento de que não é, obviamente, decisão única exclusivamente dele, como é da Câmara para impeachment de presidente da República. Mas, neste caso, no mínimo, ele precisa responder. Agora, o discurso dele é dessas coisas que entram, digamos, para aquelas mais vergonhosas da história da República Brasileira.
Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente traz aqui também esse bastidor de que integrantes da oposição que pretendem, então, reunir as assinaturas e esse pedido de impeachment, entregar aí ao presidente Rodrigo Pacheco no próximo dia 9 de setembro, pretendem, então, caso Rodrigo Pacheco não leia esse pedido, não coloque em votação, também oferecer aí uma denúncia por crime de prevaricação contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E deixa eu só trazer o que diz o artigo 319 do Código Penal sobre prevaricação: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Portanto, há o entendimento de que Rodrigo Pacheco, caso receba mais um pedido de impeachment de um ministro do Supremo e não coloque em votação no Supremo, ele estaria então incorrendo nesse crime de prevaricação. Boa noite, Silvio. Olá, boa noite Ana, Piotr, meu irmão Augusto, boa noite para você que começa a semana conosco. Já vou chegar no Rodrigo Pacheco. Antes, sobre o jantar, sobre o encontro, e ali estavam representantes dos 3 poderes da República. Ministros do Supremo Tribunal Federal, na casa de Alexandre de Moraes, como o Piotr acabou de dizer, que acabara de tirar o X do Brasil e colocar o Brasil numa lista com Irã, Rússia, China, Turcomenistão, Mianmar, Nigéria, Venezuela. Não é um lugar bom para a gente frequentar. Não é uma lista que uma democracia constitucional deveria estar. Pois bem, ali estavam também representantes do Executivo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias. O que estavam fazendo lá? Ali estavam representantes dos 3 poderes, porque Rodrigo Pacheco, que preside o Congresso Nacional, a casa regulatória em última instância constitucional, a casa que é a última instância para frear qualquer tipo de arbitrariedade do Supremo, estava lá. Artigo 2º da Constituição é muito claro: poderes devem sim ser harmônicos, mas independentes entre si. A mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Quando você tem um convescote, e esse é o nome do que aconteceu ali, fica muito difícil explicar para a população que são poderes independentes. Que um poder terá a capacidade de julgar o outro, por exemplo, ou de decidir sobre arbitrariedades cometidas por um ministro que já ultrapassou qualquer fronteira da ilegalidade, o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse jantar jamais poderia ter acontecido. É um deboche, é uma desfaçatez. Em relação a Rodrigo Pacheco, é preciso parar também de chamá-lo somente de pamonha. Rodrigo Pacheco é muito mais do que isso. Ele é cúmplice. Ele é cúmplice do que o Brasil está vivendo. O Brasil não estaria nesta situação se ele honrasse a cadeira e a caneta de presidente do Congresso Nacional e submetesse ao plenário, porque tem outros 80 eleitos pelo voto popular ou alguns que herdaram o mandato porque eram suplentes. Apresente o pedido de impeachment ao plenário do Senado. Deixe que os demais senadores decidam. E aí cada um vai dizer o que pensa e mostrar a sua cara para a sociedade brasileira. O Brasil precisa ser levado a sério. A nossa Constituição precisa ser honrada. E o senhor Rodrigo Pacheco é cúmplice de tudo o que está acontecendo.